Primeiro você tem que imprimir emoção, né? Quando você pega uma escultura para você realizar, no final da escultura pronta, quando ela foi levada aos altares ou então em residência particular, ela tem que transmitir emoção. Isso tem a ver com o barroco. O estilo barroco é isso. Você pode ver que as esculturas barrocas têm movimento corporal, movimento de planejamento, expressões, a mão fala, o olhar fala, os gestos falam. Então o mais importante é isso. O barroco é para emocionar. O barroco é para mexer com a alma daquele que está vislumbrando a arte. A maioria dos escultores, santeiros, começa desde criança, né, brincando com argila, dando forma a algum pedacinho de madeira e tal. No meu caso, eu já desenvolvi o meu trabalho de forma mais tardia. Eu tinha loja de equipamento eletrônico, eu era comerciante, e nos momentos em que eu estava folgado na minha loja, eu pegava um pedaço de madeira, uma faquinha e ia cortando ali, dando forma. E aquilo ali foi me contagiando. Então, com o passar do tempo, eu descobri que realmente o meu caminho, a minha vocação era voltada para a arte. Aí o que eu fiz? Eu peguei, vendi a minha loja e mergulhei a fundo nesse mundo artístico. Nós moramos numa cidade colonial barroca, né? Nós somos uma cidade privilegiada porque nós temos várias igrejas dentro desse estilo barroco, rococó. E aqui em São João del Rei, a gente vive esse barroco no dia a dia. Os finais de semana praticamente são todos festivos, né? Então, eu fui me envolvendo dentro desse contexto religioso. E com o tempo eu fui observando que realmente a minha linha era uma linha de santeiro, né? De escultura devocional dentro desse estilo barroco que mais me contagiou. Nós somos seres simbólicos, né? E a gente tem uma necessidade muito grande de símbolos. E o catolicismo explora isso de uma maneira muito interessante. Nós temos notícias das primeiras imagens que chegam no Brasil, né? Chegam com os portugueses. Essa proliferação, ela tem o sentido de catequese. Obviamente, quando ela chega aqui na colônia, chega no Brasil, a essência é portuguesa, mas ela, por ser colônia, ela vai se adaptando também. E esses artífices, esses santeiros, esses escultores, eles têm que trabalhar com o material que existe aqui. Porque um produto aqui do Brasil, a madeira brasileira era uma madeira diferente da madeira portuguesa, as pinturas, os pigmentos. A imaginária mineira ela é considerada o grande trunfo, né, da arte colonial brasileira. Ela é muito peculiar, né, e ela difere, inclusive, por exemplo, da escola europeia. Porque, por exemplo, o artista aqui ele não tinha conhecimento, né, acadêmico. O escultor, por exemplo, ouvia falar, o padre encomendava, eu quero um São Gonçalo do Amarante. Aí o santeiro falava assim, mas como que esse santo? O padre explicava mais ou menos. E aí o cara viajava, entendeu? E criava o São Gonçalo louquíssimo, que foge de todos os padrões acadêmicos da escola europeia. Porque ele colocava a imaginação dele ali. Pessoas com uma sensibilidade extraordinária. Nós temos o Antônio Francisco Lisboa, né, que é uma grande referência. Mas a gente tem outros, evidentemente. Tem outros e outros, né, que eu diria com o mesmo talento e com a mesma importância, né? A gente tem um distrito de São João del Rei que chama São Miguel do Cajuru. Lá em São Miguel do Cajuru, todas as imagens pertencem ao mesmo escultor. Então, foi o maior conjunto que a gente conseguiu agrupar de um escultor que ainda não tinha nome. Então, no primeiro momento, a gente batizou ele de Mestre do Cajuru. E, a partir daí, a gente começou a identificar várias outras obras dessa escola, né, ou dessa oficina. Pela produção que se tem, né, que a gente tem visto no século XVII, XVIII e XIX, a gente percebe que o cara não dava conta, né, de fazer todas as peças sozinho. O grande oficial daquela oficina, ele instruía
né, outras pessoas que eram os oficiais. Essas pessoas desbastavam a madeira, preparavam o esboço da peça e o mestre dava o acabamento final. Então, por isso que a gente tem um grande número de imagens atribuídas, por exemplo, ao Aleijadinho, né, atribuídas ao Xavier de Brito, atribuídas ao mestre de Ipiranga, porque, na verdade, não era só ele, mas ele tinha alunos, né, tinha oficiais que trabalhavam com ele. Em toda aquela forma que foi trazida há mais de 300 anos para essa região, como o perfil do santo, o planejamento, que é a forma de colocação de roupa, o trabalho da colocação, da aplicação da folha do ouro, que é toda aquela técnica que existiu no passado, até hoje ainda é usada aqui, e essas pessoas que são os santeiros locais fazem questão de perpetuar aquilo que eles aprenderam. Hoje em dia, por exemplo, os nossos santeiros, eles têm, claro, a sua subjetividade, né, a sua forma de interpretar, mas ele está um pouco preso ainda à linguagem do século XVIII e XIX. São pessoas que frequentam ou que frequentaram igrejas católicas, né, e que tiveram esse contato muito íntimo na infância, na adolescência, com o mundo de imaginária e com essa imaginária produzida no século XVIII e produzida no século XIX. Então não adianta o santeiro atual querer inovar demais, que o santo dele vai ficar encostado na sacristia, entendeu? Os fiéis querem um santo que lembre os antigos, sabe? A expressão, aquela comoção que o santo antigo passa. As imagens de Nossa Senhora são as mais procuradas, né? Então eu pesquiso, eu crio alguma coisa, mas assim, a gente fica muito em cima também de modelos, né? Das esculturas antigas, que a gente não pode fugir muito. Apesar de eu fazer o rosto mais para o lado clássico, eu faço mesmo o planejamento, todo o trabalho mais voltado para o barroco. Cada obra concluída ela é uma oportunidade de divulgação do trabalho, né? Por exemplo, a pessoa viu a imagem da Igreja do Rosário que eu fiz aqui de São João del Rei e gostou muito e encomendou uma outra. Aqui eu já estou tentando corrigir algumas coisas que talvez lá eu ainda não tinha sensibilidade para poder fazer naquele momento ainda, né? Quando você encomenda uma peça para um santeiro, na realidade ele é um alimento, ele está alimentando a sua alma também. É um alimento para a alma, para o seu espírito, para as suas crenças, para o seu psíquico, que isso é importantíssimo, né? Nós somos seres que precisamos desse alimento. O que me chama mais atenção assim no santo é a expressão dele para nós, né? Porque às vezes não transmite assim uma segurança, né? Aí a gente pega aquela devoção, porque sente uma segurança quando olha para uma imagem de um santo. O que eu fico mais assim, que eu presto mais atenção é em rosto, né? Porque a pessoa, quando vai fazer uma oração diante de uma imagem, vai olhar em primeiro lugar para o rosto do santo, né? Então tem que ser um rosto bonito, mais delicado. No caso de Nossa Senhora, é um trabalho mais suave pela pureza de Nossa Senhora. Então assim, eu pesquiso muito a iconografia dos santos, né? Dentro do trabalho assim, com a arte sacra, o que eu tento fazer é uma ponte assim, entre o campo físico e o espiritual, né? Eu acho que a estética assim, ela tem um papel fundamental nessa ponte, que é o impacto que ela provoca, né? Cada pessoa tem uma reação diferente ao ter contato com a obra, entendeu? Porque ela tem uma formação diferente que vai estar vinculada ao passado dela, né? Quando você olha uma obra de arte do período barroco, numa cidade histórica, aquilo ali, tanto de fora ou dentro da igreja, ali está expressa a alma daquele santeiro. Toda a produção humana, ela carrega uma historicidade, né? Ela foi feita num determinado tempo, foi feita por um determinado artista, que tinha sentimento, que pensava, né? Que tinha conhecimento, que tinha técnica. Né? E o que é muito interessante, ela representa alguma coisa. O artista, quando faz uma peça, ele quer que aquilo seja fiel, representante fiel da sua ideia, daquilo que ele acredita. Né? Quando você vai fazer uma Nossa Senhora da Conceição,
O artista, ele elabora como é que ele quer que seja, né? A alma dele ele está colocando ali, está expondo a alma dele naquela peça. E isso é único, eu acho que é o que faz uma peça única, né? Você pega uma peça do Aleijadinho, você vê o tipo de barba, os olhos, o olhar do Aleijadinho, ele é único, ou do Aleijadinho ou da escola do Aleijadinho. Então eu comecei a fazer esse trabalho, fazer alguma coisa assim, madeira, porque na região onde eu morava, por exemplo, a igreja ela é muito bonita. A gente pegava papel, ia desenhando, depois a gente ia reproduzir em madeira ou a pedra sabão. É muito grande a emoção, por isso, porque a gente luta para que a gente possa retratar alguém que passou pelo mundo fazendo bem, né? Sou muito feliz com isso. É uma coisa que eu sempre tive vontade de dedicar e dedico, até hoje. Eu já tenho 67 anos de idade, então isso para a gente é uma riqueza muito grande. Agora, a imagem nova, né, as imagens que estão sendo feitas agora, nesse momento, por artistas, né, locais, elas têm, claro, o seu grande valor, porque elas estão, de certa forma, perpetuando, né, a tradição que essa cidade tem com relação à escultura, né, de imaginária sacra. Então, assim, elas vão ter que ser cuidadas e preservadas, porque daqui a, sei lá, 50 anos, elas já são históricas, né? Olha, a caminhada é longa, muito longa, né? Tem que ter uma dedicação muito grande para você conseguir fazer um trabalho de qualidade. Hoje, eu trabalho só com escultura de arte sacra, tenho encomendas bem prolongadas, né? Eu tenho encomendas aí 1 ano e meio, 2 anos ainda. E hoje eu vivo da escultura sacra. Eu acho que nós temos por obrigação de manter viva essa tradição. Por quê? Porque é a nossa história, é a nossa identidade, faz parte da nossa cidade, faz parte dos nossos antepassados, faz parte hoje do presente e tem que fazer parte também do futuro, porque um país, né, como o nosso tem que ter memória.